Eu estou aqui com a vereadora de Afogados da Engazeira, Gal Mariano, ela que representa as mulheres em uma luta muito importante, é autora de lei, inclusive, aqui no município, que tende a proteger as mulheres. Gal, é um prazer conversar contigo. Eu queria iniciar perguntando o que te motivou a abraçar a pauta das mulheres no teu mandato, porque tem muitas mulheres que se candidatam, mas não abraçam a bandeira da mesma forma como tu abraçou aqui em Afogados da Engazeira. E termina aqui, é referência aqui no Pajeú, nos congressos que tu participa. Primeiramente, muito obrigada, Pepeu, eh, pela sua sensibilidade em enxergar, nesse momento desse agosto lilás, um tema tão precioso, tão caro, necessário e urgente. E quero eh, agradecer por você ter nos escolhido enquanto representante para falar sobre esse tema. Dizer que esse gabinete está de portas abertas para o Corujão do PP. Eu também quero parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto à comunicação. Sou suspeita, mas é necessário que eu diga que um jovem que tem aí um caminho muito grande a ser trilhado já tenha começado assim galgando espaços e construindo sua história da forma que você tem se colocado, se posto, principalmente honrando o processo de comunicar-se. E bem, quem bem se comunica é aquela pessoa que sabe exatamente a quem vai chegar a mensagem. Então, desde já, muito obrigada. Seja bem-vindo a este gabinete. As portas estão abertas. Pepeu, o tema das mulheres, eu acredito que ele nasceu naturalmente em mim, muito antes de estar nas trincheiras políticas. Quando eu fui me preparar para disputar uma eleição, eu estudei um pouco, não pude estudar tanto porque é tudo muito rápido. Então, entre decidir conseguir estar candidata é um tempo muito rápido até que chega a eleição propriamente dita. E nesse tempo eu precisava me organizar dentro do que eu ia trazer como bojo para a população, qual era a minha bandeira, porque o político ele precisa ter bandeiras de defesa. E eu, óbvio que eu trouxe aquela bandeira que eu tenho como defesa natural, que é a defesa do gênero feminino, é a defesa da mulher em todos os contextos, mas óbvio que hoje a gente trata também hoje nos espaços de poder, porque hoje é onde eu transito e sei também das dificuldades. Mas o que me fez abraçar essa causa, eu acredito, é simplesmente o fato, óbvio, de ser mulher, de ter durante muito tempo, antes das trincheiras políticas, ter visto e presenciado muitas situações em que eu identificava que aquela situação precisava que alguém falasse, fizesse por aquela mulher que ali estava, e quando eu nem imaginava que um dia poderia ser eu que estivesse ali, ao menos usando a voz e dizendo, olha, a gente está vendo que tem alguma coisa que precisa ser feita. Então, a bandeira da mulher, ela nasceu em mim. Ela vem desde que eu me entendo de gente e graças a Deus e ao povo, é uma bandeira que eu tenho segurado com muito afinco. E eu estava até hoje olhando aqui e lembrando que em 2021, ia fazer um ano de mandato, eu já saí nas páginas do Diário de Pernambuco, até com Dani Portela, com Perpétua. O Diário de Pernambuco fez a matéria que do sertão ao litoral existiam vereadoras que estavam se destacando pela defesa das mulheres. Sim. Ô Gal, assim, Afogados da Engazeira e, sobretudo, a Câmara aqui, hoje é composta por 3 vereadores, né? Mas nunca foi de ter ou metade ou maioria de mulheres ocupando vagas aqui. Como é que tu avalia a presença feminina na política local?
seja enquanto ex-prefeitos, como no caso Dona Gisa, ex-vereadoras, vereadoras que estão no atual mandato também, como outras mulheres que ajudam a fazer com que a política de Afogados seja o que ela é. Como é que tu avalia essa presença e se ainda há espaço para avanços da política feminina aqui no município? Com certeza, Pepeu. O espaço, ele está aí, é um grande espaço. Existe o espaço e é necessário que ele seja ocupado. No meu primeiro mandato, como todos sabem, eu era a única vereadora mulher dentro de uma Câmara de 13 cadeiras. E houveram alguns, eu não posso falar embates, mas nós levantávamos discussões e essas discussões eram levantadas, óbvio, isso eu não tenho dúvida, pelo fato de eu ser mulher, como, por exemplo, a discussão da dignidade menstrual, que em 2021 eu já colocava ali a necessidade que as meninas e mulheres precisavam ter, principalmente as meninas e mulheres em estado de vulnerabilidade, acesso ao absorvente higiênico. Essa é uma pauta que foi aceita por todos os colegas, mas provavelmente ela não seria construída num espaço só de homens. Então, o espaço para a mulher sempre vai existir e ter. O que nós precisamos é que existam mulheres que, de fato, queiram ocupar esses espaços para que elas possam fazer efetivamente seu trabalho de mulher no espaço de poder. E não só simplesmente ocupar por ocupar. Então, a gente ainda tem uma quantidade pequena, tímida, somos agora em 3, mas já acredito que cresceu, né? Dobramos a meta. E mesmo assim, ainda são 10 homens. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender. A gente só teve uma mulher prefeita, que foi Dona Gisa, em memória, e uma mulher vice-prefeita, que foi doutora Lúcia. Então, assim, os espaços do executivo, eles também precisam ser pensados, quiçá venham mulheres que tenham também intenção, que pleiteiem, e que tenham também capacidade, porque tem sim, tem muita mulher preparada, tem muita mulher aí com vontade também de botar a mão na massa, de trabalhar, de fazer política, de falar sobre pautas que inevitavelmente, muitas vezes, só são lembradas se uma mulher fala. Porque se ela não é ela que passa, é alguém que ela conhece que passa. Porque quem conversa com uma pessoa, com uma mulher na rua, e principalmente enquanto vereadora, eu encontro algumas mulheres em estado de vulnerabilidade, que vai falar de questões que, por mais que elas nem tivessem votado em mim, mas elas falam de questões femininas comigo, elas não vão falar de questões femininas com, por exemplo, com aquele vereador do qual ela se identificou na campanha e votou nele, entendeu? Então, assim, são situações que quanto mais mulheres estiverem envolvidas e verdadeiramente destinadas a servir a política, na política pública, na política social, esse espaço ele sempre vai ser muito bem-vindo e vai ser necessário que seja ocupado. Assim, pegando esse gancho da dignidade menstrual que você levantou no seu primeiro mandato, aqui existem políticas públicas voltadas exclusivamente para a saúde da mulher, além dessa, e se tiver, o que é que está precisando melhorar? Olhe, nós temos políticas públicas voltadas especificamente para a mulher, inclusive nós temos um centro de saúde especializado para a mulher, onde as mulheres, além, óbvio, daquele atendimento prévio do postinho que tem no seu bairro, ela pode e deve ser, em casos de necessidades mais específicas, encaminhada para esse centro de saúde de especialidade só para mulheres e que, infelizmente, a gente sabe hoje que ainda caducamos
nas questões de saúde em relação a diagnósticos. E isso é um problema do Brasil. É tanto que agora o SUS foi diminuída a idade para a mamografia, porque antes a gente só podia, pelo SUS, fazer uma mamografia após 45 anos. Quando hoje o câncer de mama, o câncer de colo de útero, quando hoje diagnosticado precocemente, ele tem todas as chances de cura, mas muitas vezes a própria paciente não consegue ter esse diagnóstico. Então, no Centro de Saúde da Mulher, esse trabalho ele é desenvolvido especialmente nesse sentido, e também eu tenho conversado, e é também assim uma ação minha de pedir, de fiscalizar os dados de pacientes portadoras, que inclusive nós temos zerado essa fila. Há algum tempo eu conversei e todas essas pacientes estavam já, as que estão diagnosticadas, óbvio, em tratamento. Ou seja, o tratamento, o diagnóstico precoce e o tratamento, ele é essencial na vida de uma mulher para que ela se mantenha viva, para que ela possa ser curada. Nós temos também, Pepeu, hoje um grande número de mulheres portadoras de fibromialgia. Homens também, mas mulheres muito mais. Então, agora, já em 2025, eu fiz um requerimento ao município solicitando esses dados. Estou aguardando também que esse requerimento seja a mim, porque é uma política pública de saúde que a gente precisa trabalhar ela, assim, tanto quanto a política pública de saúde íntima da mulher, como também a política pública de saúde mental. Nós hoje estamos vivendo uma epidemia de doenças, infelizmente, de cunho mental, porque hoje mais da metade da população já é diagnosticada com ansiedade. Então, nós temos aí um bojo de... E quando se trata de mulher, a gente vai começar a pensar na mulher que cuida sozinha dos filhos, na mulher que é vítima de violência doméstica, na mulher que possui, às vezes, uma doença ali que esteja em tratamento. Tudo isso, acho que nós, de alguma forma, nós precisamos tentar trabalhar para que isso seja tão quanto o centro de saúde da mulher, também seja pensado em nichos que possam atender essas mulheres também com mais agilidade, nas questões de saúde mental, nas questões específicas. Ah, Gal, mas você aí está tirando, como é que vai fazer? O homem também precisa da atenção de saúde mental. O homem também tem fibromialgia. E eu não estou querendo dizer que vamos atender as mulheres, não, vamos atender os homens. Eu penso que nós poderíamos, de alguma forma, fazer uma triagem. Quem são essas mulheres que precisam mais, urgente? É a mãe solo, é a mulher em tratamento, porque todas as pacientes de tratamento oncológico, elas precisam de tratamento psicológico. As mulheres que possuem fibromialgia, elas precisam de uma rede de atenção, como fisioterapia, como tratamento psicológico. Então, é uma coisa a se pensar de trabalhar a saúde da mulher por nichos e necessidades. Aquelas mulheres em estado de vulnerabilidade e aquelas mulheres com necessidade mais urgente de atenção, elas teriam uma prioridade e um espaço específico para elas. Eu acho que isso é uma coisa de pensar para um futuro, porque são ações que, infelizmente, não dependem só do município, mas que a gente pensa, a gente estuda e vai levando para as instâncias maiores para ver como é que a gente pode colocar isso em prática aqui na nossa cidade. Perfeito. Uma das questões que eu ia perguntar também era o que poderia ser feito para garantir esse apoio que você acabou respondendo também, duas perguntas em uma. Um apoio maior em mulheres em situação de vulnerabilidade. É sabido que aqui em Afogados tem a Secretaria da Mulher, que acolhe vítimas de violência, mas no aspecto geral, a tua leitura enquanto mulher, enquanto legisladora também municipal, Afogados já começou aí a ter esses pequenos avanços ou grandes na medida do que pode ser feito? Olha,
a princípio, Pepeu, a gente tem que pensar o seguinte: a vulnerabilidade social, ela parte de vários aspectos. Uma mulher em vulnerabilidade social porque ela tem necessidade, carência de estar desempregado, o marido está desempregado, carência de alimentos. Mas é uma mulher que não sofre violência doméstica. Ao mesmo tempo que tem uma pessoa que é empregada, seu esposo também tem um emprego, ali o financeiro tem uma certa preponderância na família, mas a mulher vive uma situação de violência doméstica, ela também está em vulnerabilidade. É, e às vezes é tudo junto, falta alimento, sofre a violência doméstica e ainda também às vezes é até portadora de alguma doença que tem aí um tratamento mais agressivo. Em relação à Secretaria da Mulher, eu posso dizer que avançamos sim, hoje, até porque a gente trabalha, faz esses networks nos congressos que vamos, e até olhando ao nosso redor, a gente vê que a nossa rede de apoio à mulher, através da Secretaria da Mulher e dos órgãos que estão ali envolvidos em Afogados da Engazeira, eu posso lhe dizer verdadeiramente que funciona, porque nós temos órgãos verdadeiramente imbuídos. Nós temos a sorte de termos uma delegacia da mulher, que até foi alvo de um ciúminho aí há um tempo atrás, quando foi dito por um determinado momento político aí que em Afogados da Engazeira tem Secretaria da Mulher. Isso foi em Serra, e eu estava lá. E em Serra não tem? Então, assim, por que aqui tem e em Serra não tem? Por que isso causa espanto? Era para ter em todo lugar. Em todas essas regiões que demandassem uma determinada quantidade de habitantes e do seu entorno, era para ter. Não é porque em Afogados tem e Serra não tem, para tirar de Afogados ou levar para a Serra ou vice-versa, não. Afogados tem, Serra deveria ter. Então, hoje nós temos a sorte de ter uma secretaria da mulher que foi instituída no município, na gestão do prefeito Sandrinho. Nós temos também a Delegacia da Mulher e nós temos hoje uma rede, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é a Polícia Militar, que tem um serviço, além de protetivo, tem um serviço também de instrutivo. Essa Patrulha Maria da Penha, eu posso dizer a você que eu acompanho, o quanto ela faz um trabalho informativo também, porque muitas vezes as mulheres não buscam os seus direitos, têm vergonha de denunciar por falta de conhecimento. Nós temos o Ministério Público e nós temos as secretarias que também estão envolvidas, como a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde. É toda uma rede, Pepeu. E quando uma mulher ela é identificada em situação de violência doméstica e ela aceita esse trabalho da rede, ela tem tudo para sair dessa situação, porque ela tem um aparato. Mas, infelizmente, muitas vezes elas ficam no meio do caminho, porque voltam à velha cena, elas voltam à cena da vida do agressor e começa aquele ciclo tóxico que a gente conhece. Então, assim, em relação às políticas públicas para as mulheres, eu acredito que desde a implantação da Secretaria da Mulher e com todo esse aparato que nós temos ao redor, eu considero que nós avançamos sim, mas eu não posso jamais dizer que é o suficiente. Nós precisamos avançar mais e para isso nós precisamos estar atentos aos sinais, nós precisamos estar atentos ao que a própria população diz que precisa, a como melhorar em determinado aspecto, a como aprimorar ou como implantar determinadas questões que vão ser de cunho essenciais. A gente não pode aqui dizer tá tudo lindo, redondinho e deixar como tá. Eu acredito que todos os dias a gente pode melhorar, implantar. É tanto que praticamente todo mês a gente sabe de alguma coisa que altera-se em leis de defesa, em defesa da mulher, porque vão se apresentando situações que vão precisando ser colocadas, como, por exemplo, eu estava aqui lendo a lei com o uso de IA. Isso é uma coisa muito nova, mas aí a gente
não pode ficar parado porque a Lei Maria da Penha já existe. Não, tem tantas coisas que são pormenores que precisam ser implantadas, seja no âmbito federal, estadual e municipal. Então, a minha leitura é: andamos, avançamos, mas precisamos avançar muito mais. E quem vai dizer onde nós precisamos avançar é a população. Por isso que eu acho importante os pés no chão, o olho no olho, o bater na porta, tomar um cafezinho, o que é que a senhora acha, como é que tá? Porque assim a gente fica sabendo do que é que realmente a população de Afogados, principalmente as nossas mulheres, precisam. Ô Gal, essa questão de conversar com o pessoal, olho no olho, saber ouvir também o que é que as mulheres gostariam, como fosse, do que elas precisam. Trazendo mais uma vez para a parte política, assim, da política participativa, como é que a presença das mulheres na política muda a forma de fazer política? Porque a gente nota uma evolução desde o primeiro dia que as mulheres começaram na luta para o direito ao voto, né? Inclusive outros direitos, com a Lei Maria da Penha também, dentre outras formas, outras conquistas, melhor falando. Existia um tempo que nós não podíamos votar, né? Com o avanço das questões e também com a fala de algumas mulheres que vieram antes, que lutaram muito por nós, foi autorizado que mulheres apenas casadas votassem, viúvas não podiam votar e só podiam as casadas com autorização do marido. E isso nós passamos aí um grande tempo entre poder votar, entre poder ser votada e começar a participar desse meio, né? Até 2016, o Senado Federal não tinha banheiro feminino. Então, isso tudo muito, muito recente. É percebível que a política ela não foi feita. Quando ela foi pensada lá atrás, não se pensou que mulheres estariam nela. Mas é necessário e é um fato. Agora, não tem mais para onde correr. As mulheres estão e querem estar e tem meninas aí. Eu participo de palestras, eu vou nas escolas. É fato que quando eu pergunto a alguém aqui quer ser política, a maioria diz Deus me livre. E principalmente as meninas, não, não, não. Mas quando você vê uma menina que gosta de ler, que está ali ligada nas questões sociais, eu acredito que dificilmente essa menina, ao menos, não transite nas trincheiras. Pode ser que ela não chegue a ser. Porque entre você querer e você ser, há um abismo imenso que você vai ter que percorrer, principalmente da cultura machista. Começa de dentro de casa, começa da própria família, o que é que você vai fazer nisso, isso não é lugar de mulher. Aí depois você vai transitar por questões partidárias, adentrar em partidos, passar pelo crivo de escolhas, se vale a pena colocar ela tem jeito, e às vezes você tem jeito e começa a também ser perseguida. Por homens, inclusive. Principalmente porque primeiro você é uma pessoa que está ali no limbo, ninguém dá nada por ela. Ah, tá, deixa. Coloca para ajudar. Aí primeiro eles lhe subestimam e depois, e depois que você demonstra sua capacidade, aí começa a ser vista com outros olhos. Óbvio que não é a maioria, existem muitos homens que apoiam, que sustentam na sua mão e que diz vá, continue, aí é o lugar. Mas, enfim, a política lá atrás não foi feita para a mulher. Ela foi se moldando às vontades, aos quereres e à força da mulher que disse, eu quero estar aqui. E é no espaço político que a mulher discute também pautas femininas que muitas vezes não seriam postas em discussão por homens, porque, enfim, são questões muito mais até de sensibilidade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, aquilo que eu sei.
Então, é sobre isso. Acredito que é no espaço de poder que a gente tem a condição de falar sobre aquilo que muitas vezes só vai doer no outro quando ele vê se muito for dentro de sua casa, com sua mãe, com sua filha, com sua esposa. Mas enquanto não, eu não sei o que é uma mulher com TPM. Eu não sei o que é uma mulher ansiosa, uma mulher no climatério, uma mulher na menopausa. E tudo isso são discussões que perpassam por questões sociais e por questões que envolvem todo um contexto familiar, profissional. Quando uma mulher está num período de climatério, quando uma mulher está numa menopausa, ela precisa ser melhor compreendida. E se ninguém fala sobre isso, nós continuamos aí à mercê de quem não sabe o que é, fazendo as leis para não sabe o que é e para quem faz. Justamente. Ô, Gal, mas assim, para quem deseja ocupar esses espaços de liderança, seja na política, seja na parte empresarial também, essas mulheres que não só desejam, mas também são, ah, são líderes desde pequenas. Qual é a mensagem que tu deixa para elas, para a gente finalizar? Pepe, eu costumo dizer o seguinte, eu sei que nem todo mundo tem acesso. Antes era mais difícil, hoje não tanto. Hoje existe de todas as formas acesso à educação. Às vezes as mulheres, infelizmente, não podem por algum motivo. Mas a primeira mensagem que eu digo é estude. Estude dentro do que você tem com o que você pode. E se especialize, não precisa ser imediatamente um curso superior, mas precisa ser entendimento do que você quer e aquilo que você vai defender. Mulheres que, eu acredito que a mulher ela já nasce com um quê de liderança natural. Só que ao passar do tempo, algumas coisas vão apagando isso nela. Muitas vezes, o próprio vínculo, o próprio movimento ali de casa, de contextos machistas, de falas machistas, vai tirando da mulher aquela vontade, aquela gana de ser algo mais firme. Porém, se a mulher ela se encontra decidida, ela consegue, eu não tenho dúvida, tanto a mulher como o homem, mas aqui como a fala é para a mulher, o que eu deixo de mensagem é estudem, busquem o que vocês querem, mas coloquem à frente disso o conhecimento. Ninguém vai tirar de você. E quando você está à frente de qualquer que seja o espaço e que você conhece e sabe o que você está fazendo, não tenha dúvida. Você pode até não ser a melhor, mas você vai estar entre os melhores. Busque conhecimento. Tenha certeza do que você quer. Foco. E vá embora, porque ninguém te segura. Muito obrigado, vereadora Gal. Eu que agradeço, Pepe, que alegria. É tão bom assim a gente nos encontrar nesse contexto, né? Institucional, porém não deixando de lado os laços afetivos, de conhecimento, de tanto tempo de caminhada, de vida, mas eu lhe digo com toda sinceridade, essa mensagem que eu deixei agora de foco, de conhecimento, de saber o que quer e de fazer acontecer através dos livros e do estudo, eu coloco ela para você também, porque você é um exemplo disso. E que tantos outros jovens usem o exemplo que você tem deixado também para a vida deles. Porque eu conheço o Pepeu lá das brincadeiras com o Dedê, quer dizer, conheço o Pepeu de criança, né? Mas assim, na internet você chegou de uma forma que sempre muito humor, com alegria, mas em algum momento você também foi se colocando nos espaços e sabendo seu potencial. Então é isso, é foco, é estudo, é conhecimento e ninguém tira da gente aquilo que a gente busca, conhece e faz bem. Muito obrigado, Pepeu. Esse gabinete está às ordens, essa vereadora está às ordens. Espero poder ter respondido à altura das questões, das perguntas,
Agradeço de verdade, desejo muito sucesso ao Corujão do Pepeu e desejo mais sucesso, porque o sucesso a gente já viu que está aí. Obrigada e tamo às ordens. Eu que agradeço. Falta a tradução.